Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 2. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, até os príncipes e magistrados. O tema da mensagem: a infidelidade do povo de Deus. Tomaram das suas filhas para si. Quando Esdras chegou a Jerusalém, descobriu que muitos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas e governantes, tinham se casado com mulheres idólatras e praticavam as abominações e impureza dos pagãos. O casamento com ímpios foi terminantemente proibido na lei de Moisés. O Novo Testamento, da mesma forma, proíbe o povo de Deus da nova aliança casar-se com incrédulos. A semente santa, ser uma nação santa, consistia a alta vocação de Israel. Primeiro, como o povo de Israel devia ser a possessão exclusiva de Deus, refletindo sua pessoa e santidade, mediante a rejeição dos costumes pecaminosos. 2. Os cristãos do Novo Testamento também são chamados para se separarem do mundo. Aqueles que confessam Jesus como seu Senhor devem ser uma nação santa. Versículo 3. Ouvindo eu tal coisa, a reação e pesar de Esdras, acompanhada de oração, é um exemplo típico da ansiedade e aflição que todos os verdadeiros ministros de Deus devem sentir ao verem o povo de Deus conformar-se com o mundo. Esdras ficou atônito, envergonhado e profundamente entristecido por causa do pecado do povo. 2. Esdras tinha uma profunda percepção da glória, justiça e amor de Deus que o povo desprezara. Ele não pode aceitar os erros do povo. 3. Esdras orou a Deus com humildade e com lágrimas. Capítulo 10, verso 3. Despediremos todas as mulheres. Esdras estipulou o divórcio por várias razões. 1. O casamento com mulheres pagãs eram atos de infidelidade a Deus e a sua palavra. 2. Foi necessário despedir as esposas pagãs para que o propósito de Deus para Israel fosse mantido, nação santa, e para que o povo de Israel não viesse adotar a idolatria. Verso 4. Esforça-te e faze assim,
Um dirigente cristão necessita de coragem e ação resoluta para opor-se às tendências mundanas entre o povo de Deus. Verso 11: fazei a sua vontade, apartai-vos. Nesta etapa da história, não se deve considerar a atitude de Esdras e da comunidade israelita como um modelo para os cristãos do novo concerto. Quanto ao casamento e divórcio no Novo Testamento, as Escrituras ensinam o seguinte: um cristão não deve contrair casamento com um não cristão. Se a pessoa torna-se cristã depois do casamento e o outro cônjuge permanece incrédulo, o cônjuge cristão não deve divorciar-se. Se o cônjuge incrédulo quer manter o casamento. 3. O divórcio é permitido em caso de infidelidade ou abandono conjugal. Mateus 19, 9, 1 Coríntios 7, 11 e 15. Livro de Neemias, capítulo 1, verso 1. Neemias partiu da Pérsia para Jerusalém em 444 a.C., como governador de Judá. Isto ocorre 13 anos após a chegada de Esdras a Jerusalém. Neemias veio incumbido pelo rei da Pérsia para reconstruir o muro de Jerusalém e fortificar a cidade. Apesar de muita oposição, Neemias completou o muro em 52 dias. Era um homem capaz, corajoso, perseverante e de oração. Ele também cooperou com Esdras para levar a efeito a renovação espiritual do povo. Verso 4: chorei e estive jejuando e orando. Neemias tinha grande solicitude pelo povo e pela obra de Deus em Judá. Durante 4 meses, derramou o seu coração diante de Deus em jejum e oração, com muitas lágrimas por causa do problema que afligia o povo de Deus em Jerusalém e em Judá. Sua oração inclui confissão de pecados, seu zelo pela glória e propósitos de Deus e intercessão incessante pelos filhos de Deus. Verso 11: dá-lhe graça perante este homem. Este homem era Artaxerxes, rei da Pérsia. Neemias orou para que Deus lhe concedesse graça perante o rei, para o bem dos judeus. Quando precisarmos de alguma coisa de outra pessoa, devemos apresentar diante de Deus aquilo que estamos precisando. Deus pode comover o coração e a mente de líderes influentes para cumprirem a vontade divina. Capítulo 2, verso 4. Então orei. O primeiro impulso de Neemias sempre era orar.
antes de responder à pergunta do rei, sussurrou uma oração a Deus, pedindo ajuda e sabedoria. Isto é apenas uma das muitas ocasiões registradas neste livro, em que Neemias invocou espontaneamente a Deus, buscando a sua direção. Verso 8: a boa mão de Deus sobre mim. A mão do Senhor sobre Neemias significava para ele pelo menos 5 coisas. 1. Estava compartilhando dos propósitos de Deus. 2. Deus o estava guiando claramente. 3. Deus estava concedendo sua graça e auxílio. 4. Deus estava com ele, fazendo-o prosperar e ser bem-sucedido na obra de Deus. 5. Sentia renovada coragem e fé em Deus. Verso 12. Não declararei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer. Embora Neemias tivesse chegado como governador com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos de Deus lhe confiara. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus, ao invés de precipitar-se, confiando na sua própria capacidade. Passou então a fazer uma inspeção cautelosa e cuidadosa nos danos causados nos muros e a calcular as despesas. Neemias era um líder sábio, temia Deus e buscava sempre a direção de Deus. Oremos. Louvado seja soberano eterno Pai, Abba Pai, Paizinho, Deus grande, tremendo, maravilhoso. Não há Deus como Tu, ó Pai, e a Tua palavra é fiel, é verdadeira, e ela diz: dizei todos a Deus quão terrível és Tu nas Tuas obras, pela grandeza do Teu poder se submeterão a Ti todos os Teus inimigos. Grande és Tu, ó Pai. Por isso eu te glorifico na beleza da Tua santidade. Aí está, meu Pai, mais uma porção da Tua palavra ministrada aos nossos corações, mostrando mais uma vez a infidelidade do povo de Israel, ó Pai, que se casaram com mulheres estranhas, desobedecendo a lei que Moisés ordenou ao povo, meu Pai, que a nação seria santa, não poderia se contaminar com os outros povos para não praticar idolatria, Pai. E quando Esdras chega, Pai, ele vê que o povo estava tudo contaminado. E agora Esdras vai jejuar, orar, meu Pai, e vai confessar os pecados, meu Senhor. Oh, meu Deus! Tu és grande e tremendo, ó Pai. Da mesma forma, o Senhor levantou o seu Neemias, o copeiro do rei, ó Pai, que se colocou na brecha, sabendo do estado que estava o povo lá em Judá, em Jerusalém. Começou a orar, chorar diante de Ti, a jejuar durante 4 meses, mais ou menos, ó Pai, para que o Senhor pudesse dar graça diante do rei. E o Senhor atendeu a oração de Neemias, porque ele estava na brecha, se colocando como instrumento, ó Pai, para realizar uma obra gloriosa para Ti na face da terra, Pai. E grande foi a obra que ele realizou, Senhor, completando o muro, meu Pai, reedificando o muro. Demonstrou ser um servo temente, obediente, zeloso, fiel a Ti, ó Pai. Homens que precisamos nos últimos tempos,
Que o Senhor venha levantar uma geração de homens segundo o teu coração, aprovado por ti, ó Pai, com a sua vida e a sua casa em ordem, Pai, para reger a tua igreja, guiar e dirigir a tua igreja, apacentar a tua igreja com conhecimento e com inteligência, da mesma forma que está em Jeremias 3,15, ó Pai, para que todos venham conhecer-te e saber que tu é Deus. Por isso eu te peço, ó Pai, desperta a igreja e liberta a igreja da infidelidade, a contaminação que o mundo está dentro da tua casa. Eu te agradeço por tudo, ó Pai, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, amém.